Boa tarde a todos, estamos no episódio 2 do Hostwise. O tema deste episódio é como duplicar a rentabilidade do seu imóvel. Para isso, como convidados, dois investidores imobiliários, eu, Renato Cheinho, Diogo Cardoso, e vamos procurar a discutir as estratégias para identificar imóveis com mais de 20% de rentabilidade. Para iniciar a discussão do tema, vamos começar por dois case studies, dois investimentos realizados tanto pelo Diogo como por mim. Diogo, começando pelo teu investimento, queres partilhar connosco como é que abordaste o mercado e que estratégias usaste? Tinha aqui uma premissa de encontrar um imóvel com uma rentabilidade elevada, abaixo de 100 mil euros, e portanto eu foquei aqui a minha procura essencialmente em dois pontos. A primeira foi a localização. Eu tentei sair da Baixa do Porto e procurar em zonas próximas, portanto acabei por encontrar Paranhos, que tem procura suficiente para alavancar aqui a receita. E o segundo ponto acabou por ser a permilagem, portanto os metros quadrados do imóvel, que neste caso tem apenas 30 metros quadrados, mas que em alojamento local permite receitas interessantes. Ok, Diogo, interessante. Encontrar um imóvel abaixo de 100 mil euros no Porto em 2022-2023 é difícil, desde já parabéns. Eu gostava de perceber algumas coisas, gostaria de perceber contigo que tipo de amenities eram critérios na tua pesquisa e que tu identificaste para a escolha deste imóvel, para a compra. E queria te perguntar também, se já está a rentabilizar o imóvel, como é que estão a ser os resultados? Eu tinha duas amenities principais que eu queria ter em conta neste investimento. O primeiro queria que fosse uma casa, até para evitar problemas com condomínios, portanto foi o primeiro ponto. E a casas acaba por ter também uma menor oferta na cidade, portanto também permite aumentar a receita. E a segunda queria um terraço, uma varanda, um jardim. Neste caso em concreto, a casa tem um jardim partilhado, mas não deixa de ser jardim, portanto permite aumentar bastante a receita. Sobre a segunda pergunta, sobre os resultados, até o momento nós já temos o ano fechado todo a nível de receita, portanto até temos uma reserva longa até o final do ano, e até o momento em termos de receita bruta ele fez 16 mil euros. Portanto aqui a rentabilidade está bastante alta, a rentabilidade bruta. Qual é a rentabilidade exata? Sim, neste momento em termos de rentabilidade bruta é 18%. Se olharmos para aquela métrica que é cash on cash return, portanto o retorno que eu tenho sobre o investimento que fiz, porque isto teve alavancagem bancária, é cerca de 60%. Renato, em relação ao teu caso, quais foram as diferenças aqui em relação ao meu exemplo? Em primeiro lugar, a diferença, e eu tinha uma vantagem em relação a ti nesse aspecto, era o budget. Eu tinha um orçamento até 250 mil euros, mais do dobro do que tu tinhas, o que me permitia um leque de opções mais alargado. Em convergência com o teu racional, que eu usei exatamente o mesmo, procurei localizações com metro quadrado abaixo da média de mercado, porque como nós sabemos pela Hostwise e por todos os dados de exploração turística que temos, a diferença de preço é essencialmente a qualidade da oferta, as amenities que o imóvel tem, a qualidade do produto, as fotos e não tanto a localização. O Porto no final é uma cidade pequena, então procurei como tu a localizações periféricas. Outra diferença que tive face à tua estratégia foi, para mim era um requisito ter um imóvel de construção nova, para reduzir ao máximo imprevistos, custos variáveis de manutenção, para não interferir com o forecast que eu tinha. Nesse sentido, acabei por escolher a localização de Gaia, fechei um negócio no final de 2021 por um T3 novo, num prédio de construção nova, por 223 mil euros. T3 esse que está inserido naquilo que nós no Hostwise chamamos num posicionamento de gama média alta. E porquê? Acabamentos bons, piscina no condomínio, 2 lugares de garagem, um interior e um exterior, e varanda em volta de todo o apartamento. E que era dentro dos critérios que tinha definido. Avancei para a aquisição, no final de 2021, como tinha dito. Resultados: ao analisar todo o histórico de 2022, que é um ano já fechado, a faturação total foi de 58 mil euros brutos, o que, relacionando com o asking price, o preço fechado de venda, 233 mil, dá uma rentabilidade bruta anual de 24%, que é acima da média de mercado. O teu investimento é um bocadinho diferente do meu aqui em termos de tipologia do ativo, portanto eu comprei uma casa, tu compraste um apartamento. Na altura que eu investi, eu e a minha namorada tínhamos um pouco de receio de problemas com o condomínio, portanto foi por isso que optamos por uma casa. No teu caso em concreto, quais são os teus receios e de que forma é que estás a ultrapassar este problema? Ok, Diogo, é uma excelente pergunta. Começando pela resposta, a principal razão que optei por um apartamento versus casa foi o preço. Se fôssemos procurar uma casa de construção nova, na mesma localização, iríamos falar para um asking price cerca do dobro do que eu paguei. Eu queria diminuir a rentabilidade, então fui bastante orientado a uma rentabilidade elevada. Já falámos de 24% ano. Riscos, tens razão, eu concordo. Analisei esse risco, o risco de estar num prédio
misto, um prédio que tem uma parte residencial e uma parte alojamento local. Como é que estamos a gerir isso? Ou como estou a gerir isso? Eu aluguei o apartamento na gestão da Hostwise e é uma empresa que já tem experiência de mercado, está no mercado desde 2016 e gera já mais de 250 imóveis. E o que tem acontecido, e eu tenho acompanhado, até porque estou na própria empresa, é que tem havido uma gestão feita caso a caso e com muito sucesso. Historicamente temos, ao dia de hoje, a meio de 2023, já no segundo semestre, 0 casos em que o condomínio fechou um alojamento local. Isso é feito, respondendo à tua segunda pergunta, isso é feito através de uma gestão muito cuidadosa da relação com os vizinhos, nomeadamente, e refiro estratégias concretas, um mínimo de noites elevado, estamos a falar de 3, 4 dias, não há reservas inferiores a isso, diminuição da capacidade do número de hóspedes, então o T3 leva no máximo 6 pessoas, quando há T3 no mercado com 8 ou 10 pessoas, e por último, e não menos importante, um preço dia elevado. Estamos a falar de uma média de preço dia de 400 euros, que filtra logo o tipo público e que reduz a probabilidade que isso aconteça. Diogo, para terminar aqui a conversa, que tem sido interessante, temos tido aqui alguns pontos de convergência e também estratégias diferentes, eu acho que era interessante para quem nos está a ouvir ter um resumo final, uma conclusão de dicas, conselhos essenciais para a procura de um investimento imobiliário com rentabilidade elevada. Sim, do meu lado eu tenho essencialmente 2 dicas. A primeira é esqueçam a localização, não é assim tão importante. Portanto, procurarem zonas próximas daquilo que são centros históricos ou centros urbanos é mais do que suficiente para terem procura suficiente para alavancar essa receita. E a segunda dica é tentarem procurar alguma amenity diferenciadora nesse mesmo imóvel. Portanto, eu no meu caso tenho um jardim que é partilhado, o Renato tem uma piscina e mesmo uma varanda, isso acaba sempre por aumentar a receita até 20%, 30%. Portanto, as minhas dicas acabam por ser estas. Renato, e do teu lado, que recomendações é que tens de estratégias para investimento imobiliário? Ok, em primeiro lugar, concordo com as recomendações que deste, eu partilho do mesmo racional, complementaria com mais 2 chaves que acho muito importantes referir. Em primeiro lugar, é muito importante que todo investidor tenha a noção clara que é mais fácil encarar a aquisição de um imóvel como um ato de investimento e não um ato híbrido entre poderes viver num imóvel e poderes também rentabilizá-lo quando não está lá. Isso é um dos erros mais comuns de pesquisa de investimentos imobiliários. Então a minha recomendação é que seja racional e que foque a pesquisa nos critérios que já foram referidos por ti e por mim, naquilo que é um investimento imobiliário. Segunda e última recomendação, para fechar, é fundamental, e no meu caso em concreto, o case study que apresentei foi o que fez a diferença, ou seja, porque é que um T3 novo com piscina na cidade do Porto no final de 2021 custou apenas 233 mil euros? Porque o preço por metro quadrado estava dentro do mercado. Estamos a falar de cerca de 2.400, que na altura, naquela localização, era a média de mercado. A diferença é que os quartos são bastante pequenos, eu como referi, cerca de 14 metros quadrados. O público-alvo, no caso o turista, ele paga o mesmo, ou paga um valor bastante similar entre um quarto grande ou um quarto pequeno, mas pagando por metro quadrado o custo de aquisição vai para metade. Então a segunda grande recomendação, e é fundamental ter isto em conta, é não é necessário divisões com grandes áreas úteis, ok? Isto vai fazer com que reduza o valor da aquisição e aumente a rentabilidade. Em conclusão deste debate, eu gostaria de enfatizar a empresa que foi referida e é similar aqui a ambos os casos, que é o Hostwise, uma empresa que gera os apartamentos tanto do Diogo como do Renato e de mais cerca de 250 imóveis a nível nacional e gerimos essencialmente 2 tipologias de mercado. Alojamento local, são estadias de curta duração e estadias de média duração, que está muito em altas neste momento, nomeadamente para o público de digital nomads, business travels e remote workers. Os nossos contactos estão na descrição, pode consultar em baixo. Estamos aqui para auxiliar a aumentar a rentabilidade do seu imóvel. Obrigado.